Olá, turma, sou a professora de Ciências Biológicas, Zilene Cerqueira. A aula de hoje será sobre cadeia alimentar, ou também podemos chamar de nível trófico. Mas você sabe o que significa cadeia alimentar? É a transferência de energia dos produtores para os consumidores. Representa o fluxo de energia que passa de um ser vivo para outro ser vivo. Porém, não é passado 100% dessa energia, né? Mas logo adiante eu explicarei o motivo. Antes, você precisa saber que a cadeia alimentar é composta pelos produtores, consumidores e os decompositores. Mas o que isso significa? Produtores, consumidores, decompositores. Os produtores são os seres vivos que produzem seu próprio alimento, daí o seu nome. E por produzirem seu próprio alimento, eles são denominados seres autótrofos ou seres autotróficos. São a base da cadeia alimentar. São todas as plantas, algas e algumas bactérias. Os consumidores são os seres heterótrofos ou seres heterotróficos, como podemos chamar também. Se alimentam dos produtores para sobreviverem. São todos os animais, aves, répteis, artrópodes, etc. E os decompositores, ou biorredutores, ou também chamados de microconsumidores, são os seres vivos, os organismos responsáveis em decompor a matéria orgânica em matéria inorgânica e desta forma enriquece o solo. Gostaria de lembrar você que matéria orgânica são os resíduos de plantas, suas folhas, frutos, sementes, galhos, enfim, as estruturas das plantas, e também os resíduos de animais, como pelos, unhas, o próprio corpo do animal em vários graus de decomposição, né? As fezes dos animais, os micro-organismos vivos do solo. Resumindo, matéria orgânica são os resíduos de plantas e animais em vários níveis, ou melhor dizendo, em vários graus de decomposição no solo. E a matéria inorgânica são os minerais, ferro, ouro, cobre, calcário, argila, cálcio, potássio, sódio, magnésio, zinco, entre outros minerais, né, que estão no solo. Agora eu gostaria que você me respondesse. Você ou seus pais já compraram terra adubada, certo? Pois então, você já percebeu que após adubar suas plantas, elas ficam mais fortes, mais bonitas? Sabe por que ocorre isso? Porque a terra adubada, que podemos chamar também de substrato, ela é rica em matéria orgânica e minerais, ou seja, rica em matéria orgânica e inorgânica. Por isso suas plantas ficam mais bonitas e fortes, pois todo ser vivo necessita de nutrientes e a terra adubada, ou substrato, ela é rica em nutrientes. Seria um polivitamínico de plantas. Lembre-se que seres autótrofos produzem substâncias orgânicas em seu próprio corpo através da fotossíntese, ou seja, são organismos capazes de produzir seu próprio alimento, como por exemplo as plantas, algas e algumas bactérias. E os seres heterotróficos são organismos incapazes de produzir seu alimento, necessitando de outro ser vivo para sua nutrição. Exemplo, animais, fungos, protozoários e algumas algas. Então, você já sabe que uma cadeia alimentar é composta pelos produtores, consumidores e decompositores, e estes podem ser denominados respectivamente de primeiro nível trófico, segundo nível trófico e terceiro nível trófico. Resumindo para você entender, primeiro nível trófico equivale aos produtores, segundo nível trófico equivale ao consumidor primário, terceiro nível trófico equivale ao consumidor secundário, quarto nível trófico equivale ao consumidor terciário e assim por diante. Exemplo de cadeia alimentar. Observe agora a imagem.
Neste exemplo, as algas formam a base dessa cadeia alimentar. Elas representam aqui os produtores. Como todas as plantas, elas produzem seu próprio alimento e por isso fazem parte da base da cadeia alimentar. Observe também as setas em vermelho. Elas indicam a direção do fluxo de energia. Pois bem, temos as algas e essas são o alimento dos caramujos. A energia das algas, além, é claro, de sua matéria, de sua estrutura, tudo que é feita dela, tudo entre aspas, que compõe as algas, é passado para os caramujos. Por que coloquei aspas na palavra tudo? É simples. Porque para que as algas sobrevivam, elas necessitam de um gasto de energia e por isso, ao consumir a energia produzida por elas mesmas, essa energia não é passada para o caramujo, pois já foi consumida pelas próprias algas. Assim é com o caramujo, com os lambaris e os demais seres da cadeia alimentar. Os caramujos são os alimentos dos lambaris, e estes dos peixes maiores e os peixes maiores das aves. Enfim, a energia dos seres vivos passa de um ser vivo para outro, porém não é 100% aproveitada, pois cada ser vivo necessita de energia para sobreviver. Agora, a matéria sim é aproveitada, é reciclada. Enfim, tanto a energia quanto a matéria é transferida para o outro ser vivo através da nutrição, quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo. A cadeia alimentar, ou nível trófico, é finito. Por quê? Porque quando um ser vivo morre, sua matéria, sua estrutura anatômica é consumida pelos decompositores, seres vivos que pertencem ao último nível trófico da cadeia alimentar. Então, eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica e esta é depositada no solo. No exemplo dado, vamos supor que a ave, o flamingo, morra. Os decompositores, as bactérias e os fungos entram em ação e a matéria orgânica da ave será consumida pelos decompositores. E é nesta hora que eles, fungos e bactérias, adquirem a energia, se alimentando dos restos mortais do ser vivo. Enfim, a matéria é consumida e a energia é passada para os decompositores. Enquanto a cadeia alimentar é unidirecional, tem um único sentido, a teia alimentar não. Lembre-se que as teias alimentares são formadas por várias cadeias alimentares relacionadas entre si, e assim demonstram que um ser vivo pode ter diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar mais de um nível trófico em um ecossistema. Ou seja, a cadeia alimentar é uma rede de relações alimentares onde um organismo pode se comportar em alguns momentos como consumidor secundário, em outro como consumidor terciário. Para entender como funciona esse fluxo de energia e de matéria que existe em uma cadeia alimentar ou em uma teia alimentar, é fundamental que você compreenda que todo organismo vivo necessita de energia para sobreviver. E essa energia é retirada de um outro organismo e que todo organismo é constituído de matéria. E esta matéria é construída de substâncias e energia presente no organismo. Um exemplo. Quando a vaca come o capim, ela adquire matéria e energia. Ou quando comemos a carne desta vaca, estamos adquirindo também a matéria que há no corpo da vaca e a energia que ali estava armazenada. Lembre-se que a matéria é transferida para o outro ser vivo através da nutrição, quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo, porém a energia não é 100% aproveitada. Pois cada ser vivo necessita de energia para sobreviver, necessita de energia para respirar, se alimentar, correr, brincar, crescer, se locomover, se reproduzir, entre outras coisas. Portanto, o ser vivo gasta energia e esta não é passada para o outro ser vivo, apenas o que ele não consumiu. Por isso, a energia que o consumidor primário adquire é maior que a energia adquirida do consumidor secundário. E é assim em toda a cadeia alimentar e em toda a teia alimentar.
E ao colocarmos em gráficos, observaremos na cadeia alimentar que sempre passará para o nível seguinte uma quantidade de energia menor que a recebida. Na base dessas representações, desses gráficos, há os produtores, que são plantas, vegetais, algumas bactérias, as algas, E em seguida, vocês vão observar que tem os consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. E estes gráficos demonstram o nível de energia, de biomassa e de número, sendo que a pirâmide de energia representa a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico e é sempre direto, pois representa a produtividade energética em cada ecossistema. Quando falamos em pirâmides de números, estamos nos referindo à quantidade de indivíduos que existem em cada nível trófico. A pirâmide de número pode ser direta ou invertida. Na pirâmide direta, a base é maior, e na pirâmide invertida, a base é menor. Por quê? Porque o produtor é de grande porte, ou seja, um indivíduo que é o produtor, o que produz seu próprio alimento, serve de alimento para vários indivíduos, que são os consumidores primários, exemplificando a pirâmide de número invertida. Um ipê, por exemplo, que é uma árvore de grande porte, alimenta vários besouros. Estes, no caso, são os consumidores primários. Já a pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. Assim como as pirâmides de números, as pirâmides ecológicas de biomassa também podem ser diretas ou invertidas, ou podemos denominá-las de indiretas. No caso das pirâmides de biomassa diretas, a maioria delas, a base é maior que o ápice, indicando maior quantidade de matéria nos produtores durante um certo período. As invertidas ocorrem em ecossistemas aquáticos. Neles, a biomassa de fitoplânctos pode ser menor que a de zooplânctos durante um certo período de tempo também.